Fala aí, meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor a todos. Eu queria trazer algo para a nossa vida, devido ao decorrer das situações que a gente estamos vendo, né, aí no dia a dia da nossa vida, o que vem acontecendo no nosso país, no mundo afora, são coisas que verdadeiramente Deus ele já vem nos avisando desde os antigos profetas, desde o Antigo Testamento, que para muitas pessoas hoje em dia já não tem muita importância, né? Mas tem a ver, e Deus ele vem revelando desde o lado do, do antigo, os antigos profetas até Jesus Cristo no Novo Testamento. E mesmo assim a gente não estamos querendo dar ouvido à voz de Deus. Aqui o Espírito Santo vem nos revelando, isso não só para quem não se encontra na presença de Deus, mas sim também para aqueles que se encontram na presença do Senhor e se faz disperso na casa do Senhor, no seu dia a dia. Pode ver que Jesus Cristo ele vai mandar o apóstolo João escrever a igreja, e, e a igreja que ele mais vai repreender é a igreja de Laodiceia, que vai se encontrar no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do seu versículo 15 ali em diante. Jesus Cristo ele chama a sua igreja por despertamento, manda a sua igreja voltar a buscar, a adorar, a viver verdadeiramente a sua presença. Ele vai dizer no seu versículo 20: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ali Jesus Cristo não estava falando para ímpio, não estava falando para aqueles que não são crentes, estava falando para aqueles que habitavam dentro da casa do Senhor, mas já não estava dando mais ouvido, já não estava mais buscando, adorando ao seu Deus como deveria adorar. Pessoas que estavam se preocupando com os bens materiais, com as coisas da vida, coisas supérfluas, e em vez de se preocupar com aquilo que verdadeiramente vai te trazer alegria e vai te trazer riqueza, bonança lá no reino do céu, que é a salvação. Então, Jesus Cristo ele nos desperta, e a gente vamos parar para poder observar que, para trazer um texto base, meus irmãos, porque eu estou falando, para que ninguém venha falar que eu estou falando besteira, falando ladainha, eu vou trazer aqui num texto básico, no livro de Joel, capítulo 3, capítulo 2, aqui no seu versículo 30 e versículo 31, que vai nos dar respaldo, vai responder, confirmar lá no Novo Testamento também, que vai dizer assim: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas, e a luz em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa palavra aqui a gente já vamos ver, vamos observar, né? Que Deus ele já estava usando aqui o seu profeta Joel para poder profetizar contra a iniquidade, contra os pecados do seu povo de Israel, um povo que virou as suas costas para o seu Deus, já não adorava mais o seu Deus, já não buscava mais o seu Deus, vivia no meio do pecado, no meio da idolatria,
um povo que dava os seus próprios filhos em sacrifício para Deus pagão, povo que acendia incenso para outros deuses, povo que sabia que o único Deus era o Deus supremo. O único Deus era aquele do qual eles estavam, seus pais estavam cativos há mais de 400 anos no Egito. Começaram a clamar a Deus, lembraram do seu Deus, e o seu Deus o livrou da mão de Faraó. Mas aquele povo, eles vão esquecer do seu Deus. A gente vamos observar, meus irmãos, que hoje em dia não está diferente. Não foi só naquela época, não. Hoje em dia não está diferente. Deus ele está usando o seu povo para poder chegar, os seus profetas, seus servos, suas servas, para poder falar contra o pecado, contra aquilo que está acontecendo. Deus ele está usando, através do seu Espírito Santo, para poder dizer que o seu Filho já está à porta, que Jesus Cristo está por vir para buscar a sua igreja, que Jesus Cristo ele não quer perder uma santa alma em cima dessa terra, está mandando o seu povo se consertar, se endireitar diante da sua presença. Aqueles que se encontram na presença, mas está servindo o teu Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, está mandando se consertar, se pôr em posição, porque o seu filho está voltando para buscar a sua igreja, a sua noiva. E para que ele possa levar a sua noiva, ela tem que estar o quê? Lavada e remida no sangue do Cordeiro, as suas vestes têm que estar brancas. Jesus Cristo ele vai falar lá no livro de Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 prudentes e 5 virgens insensatas. Ele vai explicar que 5 virgens, as prudentes, levaram azeite contigo em reserva. Por quê? Elas estavam com a sua lamparina acesa. Elas não sabiam a que hora o noivo ia vir buscar cada uma delas. Então, elas usaram de prudência. O quê? Vou levar um azeite em reserva para quê? Vai que o noivo tarda, venha demorar, a gente não venha ficar no escuro e ele não venha nos observar. A gente vamos observar que a lamparina, a lâmpada, ela serve de quê? De sinalização para aqueles que estão longe, está distante, possa observar aquele sinal aonde a pessoa está. E também para que elas não viessem ficar no escuro. Elas pudessem ver quem é que estava vindo a caminho delas e elas poder também iluminar o ambiente e o caminho por onde ela estava passando. Só que a palavra vai dizer o quê? Que 5 insensatas não levaram azeite em reserva. Por volta da meia-noite, o noivo chegou. Houve uma voz, uma grande voz. Aí vem o noivo. As 5 que estavam com azeite em reserva puderam continuar, prosseguir o seu caminho e ir diante ao noivo e poder entrar pelaquela porta da festa, onde ia ser celebrada aquela festa, aquela grande festa. Mas aquelas 5 imprudentes ainda foram pedir, tiveram a cara de pau de pedir. As 5 prudentes um pouco do azeite dela para que a lamparina delas não viesse a apagar e elas pudessem seguir o caminho. Só que as 5 prudentes, sábias, inteligentes, vai dizer não, vai à venda, ao comércio, ou à barraca, como nós falamos hoje em dia, e compra para ti, para que não venha faltar para nós. Elas vão, o noivo leva as 5 prudentes, e as insensatas ficaram para fora. E quando vai bater na porta, o que o noivo fala?
eu não vos conheço. O que isso quer dizer? Quer dizer aqueles que busca, mas só vivem em cima do muro. A busca está sendo em vão. O que adianta eu estar dentro da igreja? O que adianta eu estar dentro da igreja, mas não está sendo fiel ao meu Deus? O que adianta eu estar dando dízimo, estar dando oferta, mas não estou sendo fiel ao meu Deus? A fidelidade, meus irmãos, é a gente rejeitar toda a vontade do mundo. A fidelidade é a gente verdadeiramente viver para Cristo. Não adianta eu, como missionário, ser um missionário da casa do Senhor, dentro da casa de Deus. Lá eu me comporto como missionário, trago a palavra, prego, tenho minhas oportunidades, oro, mas no meu trabalho, na sociedade, eu sou uma pessoa completamente diferente. Dentro da minha casa, eu sou completamente diferente. Quando eu estou perto dos meus amigos, eu me comporto como meus amigos. Em vez de eu infectar eles com a presença do Espírito Santo de Deus, contagiar eles, que eles possam sentir a presença que eu sinto, eles que acabam me contaminando com a impureza do mundo. São esses tipos de pessoas insensatas. Jesus Cristo, ele vai nos revelar, falar, que ia haver sinal no céu e na terra. Jesus Cristo, ele vai dizer também, aqui no seu livro de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 21, versículo 25 e 26, que vai dizer assim, também confirmação de Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiados de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto tudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. A gente vamos falar pelo dia de hoje, meus irmãos. Vamos observar quarta-feira, na maior parte do Rio de Janeiro, houve aquele vendaval, que veio um vento de mais de 100 km por hora. Destruiu muita casa de muitas pessoas, machucou muita gente, muitos bens materiais foram destruídos e danificados. A maioria das vezes, a gente, quando ouvimos e vimos a reportagem, a gente costumamos falar que que hoje em dia, eu falava antigamente, antes de eu conhecer a palavra de Deus. Hoje, depois que eu vim para o Evangelho, eu já não penso mais dessa forma. Eu entendo que tudo que acontece nessa vida conosco
é algo espiritual. Ou para o lado do bem ou para o lado do mal. Ou é consequência dos meus atos que eu cometo, ou é algo que Deus está querendo despertar para que eu possa entender. E a gente vamos ver que os países aí afora, como lá no Israel, lá no Irã, como vocês estão vendo, para muitas pessoas aquilo dali já se tornou uma coisa normal. É algo normal que está acontecendo. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que isso aí é o início de uma tribulação. A gente vamos observar que em outros países também está acontecendo as coisas, os sinais que Jesus Cristo vem nos falando, como aconteceu na Venezuela. A gente vamos ver que na África, como outros países aí, o que tem de pessoas que estão morrendo pela palavra do Senhor e passando necessidade, passando fome, pessoas morrendo porque não tem o que comer. Isso é a palavra. Mateus, capítulo 24. A gente vamos ver que em outros países vem acontecendo tudo isso. E a maioria das vezes a gente diz que a gente somos privilegiados por Deus, que nada acontece no nosso país. No Brasil, às vezes teve até alguns estados que já aconteceu fatos naturais, como lá no Rio Grande do Sul, eu não lembro, não sei se foi 2024 que aconteceu, que muitas pessoas falaram que lá aconteceu aquilo porque lá é um estado de idolatria. O povo idolatra muito, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como na Bahia. São um povo que mexe muito com o espiritismo, magia negra. Então Deus ele estava castigando aquele povo, mesmo dentro do nosso país. E o que aconteceu quarta-feira? Aqui dentro do nosso estado, no Rio de Janeiro, a maior parte da Baixada Fluminense, como aqui onde eu moro, Belfor Roxo, aconteceu. Fiquei praticamente quase 2 dias sem luz. E me diz, por que aconteceu isso aí com a gente? E ainda há muitas coisas que tá para acontecer. Me diz aí, fala aí. Por causa da idolatria também? Com certeza, né? Porque se a gente parar para observar, o que mais tem aqui no nosso país é idolatria. Época de carnaval, épocas de festas pagãs, é Deus falando com as suas igrejas, falando com o seu povo, com a humanidade, e mesmo assim Deus não está dando ouvido. Muitas pessoas dizem que pessoas do Evangelho que Deus ele tem as mãos dele estendidas para o nosso país. Não só como outros países também, eu acredito que o nosso país ele é privilegiado por Deus. Mas só que eu aprendo dentro da palavra do Senhor que não é porque nós somos privilegiados por Deus nos livrar de muitas coisas que poderia acontecer com a gente aqui, que acontece em outros países, isso não quer dizer que a gente estamos isento ou livre da punição de Deus, do castigo de Deus. Porque Deus ele vem falando há tantos anos, há tanto tempo, sobre o arrependimento,
sobre se consertar, se posicionar, se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e mesmo assim a gente não ouvimos. Isso que aconteceu na quarta-feira é apenas um aviso de Deus, para que a gente possamos ouvir o que Ele vem falando, para que a gente possamos praticar o que Ele vem falando. Não é entrar no ouvido e sair no outro, porque mais coisas está por vir. A gente oramos, a gente pedimos a Deus para que Ele possa livrar toda a humanidade, todos vocês, mas só que não é só pela gente orar, pedir a Deus, que Deus ele vai viver dando escape para cada um de vocês. Até mesmo para os nossos familiares. Por causa de um justo, Deus ele vai livrar 50 até 1 milhão. Mas só que não significa que Deus ele não vai deixar de punir, fazer a punição que ele tem que fazer. A gente oramos, a gente pedimos a Deus e Deus ele vem dando livramento. Mas só que até quando ele vai dar esse livramento? Até quando a gente vai conseguir ouvir, a gente vai conseguir fazer que Deus ouve a nossa oração por cada um de vós, até mesmo pelos nossos familiares. Está na hora de cada um de vós, meus irmãos, tomar uma decisão na sua vida e ver o que você quer. Se você verdadeiramente quer mudar de vida, isso são para os crentes também, ou verdadeiramente se torna um cristão na presença do Senhor, ou se revela o que você é. Tira essa máscara de ovelha da sua face e revela realmente que você é um lobo. E aqueles que ainda não se encontram e sabem que Deus vem falando contigo ao tempo todo, toma a decisão na sua vida. Ou segue a Cristo, entra para o caminho do Senhor, ou fala de uma vez para Deus que você não quer continuar na mesma vida que você está, na vida de idolatria, de pecado. Que é isso que você quer para a sua vida. Porque é onde Deus, Deus ele já sabe, mas ele continua te dando oportunidade, me dando oportunidade de mudança de vida, porque Deus ele não quer te perder, Deus ele não quer me perder. Deus ele quer que cada um de nós sejamos salvos, vamos para o céu, para o reino do céu, poder estar lá louvando e glorificando o seu santo nome. Deus ele não quer que nenhum de nós vá para o inferno. Venha arder pela eternidade naquele lago de fogo que fede enxofre, sendo torturado naquele lugar. Deus ele nos fez, nos criou para que a gente pudesse ter uma vida farta, com abundância, uma vida eterna. Só que, meus irmãos, tá difícil. Tá difícil. Até quando você vai ficar nessa? Até quando você vai ficar fazendo ouvido, de mercador? Acorda para a vida, meus irmãos. Os sinais estão aí. Esse vídeo é um vídeo de um conselho que eu estou dando para cada um de vós. Os tempos estão se acabando. Os tempos estão se acabando. Jesus está à porta. A palavra está sendo pregoada. Jesus Cristo, o Espírito Santo está anunciando, está falando e ninguém está dando ouvido. Jesus Cristo está prestes a vir buscar a sua igreja. Ele só está esperando o aval do seu Pai, do nosso Senhor e Salvador, do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos?
Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque o que aconteceu na quarta-feira é só o começo. Principalmente aqui no nosso país, no nosso estado. Eu creio que Deus ele já cansou, ele já tirou a mão dele daqui do nosso país. Agora vai ser daquele jeito, ou aceita ou não aceita. Se não aceita por bem, aceita por mal. A decisão é sua. Fica na paz.